como relaxar profundamente, detonar o estresse e expandir a consciência através dessa técnica de relaxamento chamado Yoga Nidra. Além de tudo, o relaxamento profundo produz a desaceleração mental, sabe aquela ideia, síndrome da aceleração mental? Centra a mente, o que permite concentrar mais profundamente e meditar. Se você gostar desse vídeo, compartilhe, dê uma força para o canal, inscreva-se e ative as notificações, aquele sininho, que quando eu publicar um vídeo, o Google avisa você por e-mail. Deixe o seu like. Dê uma forcinha aí para o canal. No final deste vídeo, eu darei uma oportunidade para você muito interessante. Vamos até o final que você verá. Esse vídeo, nós falaremos 5 benefícios do relaxamento profundo, daremos 2 dicas preciosas, mostraremos como fazer a técnica e ainda ao final uma oportunidade especial. Me acompanhe. Vamos lá. 5 benefícios que o relaxamento profundo produz. O primeiro grande benefício é detonar o estresse. O estresse por si só não é uma coisa ruim. É uma reação biológica. Uma reação de luta ou fuga que a natureza deu ao mundo animal para que ele pudesse então sobreviver e prosperar naquilo que no universo aí natural, normal, na natureza. Quando eu aciono o estresse para fugir ou para lutar, acontece uma série de reações químicas. E aí depois que o momento de estresse passa, o organismo volta ao normal. E a grande dificuldade do mundo moderno e das pessoas é que elas entram nesse processo de estresse e depois não saem. Porque no mundo moderno não tem essa relação de ataque ou fuga na casa, na família, com o cônjuge, no trabalho, com a equipe que trabalha. Não tem essa possibilidade. E aí, as pessoas que não conseguem relaxar, sair desse estresse, acumulam uma série de malefícios que o estresse proporciona. Queda de cabelo, queimação, dificuldade do sono, ansiedade, síndrome da mente acelerada e um punhado de coisas. Então, o primeiro grande benefício é detonar o estresse. Segundo benefício é que toda a tensão emocional gera uma tensão física. Em alguma região do corpo se acumula uma tensão. Quando eu relaxo o corpo, naquele ponto eu solto aquela tensão emocional. Então pense comigo assim. Eu faço um relaxamento profundo, solto aquela tensão emocional, me libero daquela neurose, daquele probleminha, e aí eu saio do relaxamento, a tensão emocional volta. Só que com uma característica, ela volta mais fraca. Se você repetir esse relaxamento nesse grau de profundidade que atinge essa tensão nervosa, emocional, com o tempo, o relaxamento profundo produz uma melhora significativamente no mundo emocional. Você se libera de muitas dificuldades que causam tensões, não só no emocional, mas causam tensões físicas. Então, o relaxamento profundo, ele permite uma limpeza do emocional se eu persistir pelo tempo suficiente. O terceiro benefício do relaxamento profundo é a ampliação da produtividade. Como assim? Se eu trabalho tenso, eu perco muito mais frequentemente a capacidade de concentração. Eu cometo muito mais equívocos. O índice de erro de uma pessoa estressada é muito maior do que uma pessoa relaxada. Então, se eu consigo uma descontração profunda
e mantenho essa descontração no meu dia a dia, ou pelo menos em grande parte do dia, eu mantenho, primeiro, uma concentração mais profunda, foco, erro menos e tem que lembrar que toda tensão emocional ou física gera perda de energia. Então, se eu mantenho os ombros tensos o dia inteiro, além de uma possível dor no final do dia, eu tenho um gasto de energia desnecessário com aquela contração muscular provocada pela tensão. Quando eu tiro essa tensão muscular, eu poupo essa energia e posso direcionar essa energia para algo muito mais produtivo. Por isso, a produtividade amplia significativamente. O quarto benefício significativo é a desaceleração mental. Hoje vivemos, um grande número de pessoas vive com a mente acelerada, não consegue parar, ou não consegue desacelerar, ou consegue em alguns instantes. Essa síndrome da mente acelerada provoca uma série de dificuldades, entre elas o sono piora, a concentração fica mais difícil e eu perco muito foco, muita concentração. Quando eu consigo relaxar profundamente, eu começo a desacelerar a mente e centrar. O quinto grande benefício de um relaxamento profundo é a redução da ansiedade. A ansiedade tem muito a ver com mente acelerada, as coisas estão muito próximas ali. Mas se eu consigo descontrair, não uma vez, não adianta fazer isso uma vez, duas vezes, que eu tiver esse procedimento, esse processo mais ou menos constante na minha vida, o hábito de relaxar e relaxar profundamente, eu tenho uma ferramenta para reduzir expressivamente a ansiedade. Como fazer? A técnica. No final daremos uma oportunidade interessante, aguarde. Para que você relaxe profundamente, o primeiro fator extremamente relevante é manter-se consciente o tempo inteiro. Se eu entro num processo de relaxamento e perco a consciência, significa que eu dormi. Se eu durmo durante o relaxamento, eu perco a profundidade, porque um dos propósitos de um trabalho consistente e sério de relaxamento é a gente conseguir um relaxamento mais profundo que o sono profundo sem sonhos. Esse estado de descontração, eu só consigo se eu mantiver a consciência. E aí, quando eu começo o processo de relaxamento, se eu estiver um pouquinho cansado, chega num limiar muito tênue, que é muito comum as pessoas dormirem. Se você dormir, você perde a profundidade. Você vai na profundidade do sono. E o que queremos é uma profundidade além do sono. Outro elemento importante na técnica é você escolher um lugar bom, uma temperatura bacana, uma luminosidade tênue, não pode ser luminosidade forte. E aí você pode fazer um ambiente calmo, tranquilo, você pode colocar uma música de fundo, que é uma possibilidade, e aí você abre seus caminhos aqui. Uma possibilidade é você fazer uma autoindução. Então você cria esse ambiente, um ambiente tranquilo, relaxado, calmo, com uma musiquinha gostosa para descontrair, e aí faz o processo. Leva a consciência parte por parte do seu corpo e relaxa. Relaxa os pés, você dizendo para você mesmo, as pernas, joelhos, as coxas, os quadris, e assim sucessivamente. Você leva a consciência lá, dá o comando de relaxar e relaxa, passa para o processo seguinte, a parte do corpo seguinte. E aí quando você chega no final, você pensa que o relaxamento é do corpo só. E aí eu posso também ampliar esse comando para relaxar o emocional e o mental. Para você fazer isso, alguns caminhos, eles existem. Um deles é relaxar a respiração. O outro é relaxar o coração. O coração é a casa das emoções. Relaxar o coração nesse sentido, não o órgão,
mas a ideia de chegar ao emocional e relaxar o mental. Levar a consciência na mente e nos pensamentos, manter o corpo relaxado, manter a respiração relaxada, manter o coração sereno e dar o comando para a mente relaxar, desacelerar. Um relaxamento é completo se tem corpo, emoções e mente. Um outro caminho interessante que você pode fazer são os relaxamentos induzidos. Em vez de você induzir a si mesmo, que é um processo um pouco mais elaborado, você pode comprar uma fita, um CD, uma faixa com uma indução de relaxamento. E no final desse vídeo eu darei uma oportunidade aí para você adquirir faixas de relaxamento induzidas por mim. Então aguarde até o final. Portanto, o mais relevante do relaxamento é manter essa consciência para chegar mais profundo que a mente, que o sono profundo sem sonhos. Nesse ponto, você tem uma expansão da consciência. E aí você pode vivenciar um mundo virtual. Quando a mente não distingue o que é real do que é imaginário. Então, se eu quero fazer reprogramações emocionais, eu tenho uma emoção que eu não gosto, eu tenho um sentimento, eu tenho uma atitude, eu quero mudar um comportamento meu. E é muito difícil eu mudar via consciente. Quando eu chego neste nível de descontração, eu tenho uma expansão da consciência, atinjo outros graus da natureza, e aí os meus comandos sobre mim mesmo têm uma eficácia muito mais intensa. Então a expansão da consciência no relaxamento, ela tem, primeiro, é gostoso essa expansão de consciência, mas o fator fundamental é que com essa expansão de consciência eu posso mudar mindset. Então se eu tenho, por exemplo, um auto-boicote, eu boicoto as minhas finanças, eu boicoto a minha produtividade, eu boicoto os meus relacionamentos. Enfim, se eu tenho vícios, defeitos que eu quero mudar em mim mesmo, nesse grau de profundidade, com essa expansão da consciência, eu posso fazer isso de uma maneira muito mais fácil que ir pelo caminho do mental. O meu vídeo, Corpos do Homem e Planos do Universo, que muitos que assistem esse vídeo já viram, fala muito bem dessa relação entre corpo físico, físico denso, físico energético, emocional, mental e intuicional. Duas dicas preciosas. Vamos às dicas. A primeira dica nós já conversamos um pouco. O relaxamento ele vai ter muito pouca eficácia se você relaxar só o físico. Então a dica, depois que você relaxa o físico, principalmente o físico denso, braços, pernas, tronco, cabeça, mandíbula, etc. Você relaxa o corpo físico, você precisa investir na descontração emocional e mental. Que grande parte do estresse, a origem não é o físico é uma consequência, o físico está tenso porque o emocional tensionou primeiro. Então você precisa avançar para relaxar o emocional e o mental. Como eu sei se eu relaxei efetivamente o emocional ou o mental? Primeiro, assim, algumas ideias, algumas maneiras de você saber. Se você relaxa o emocional, há uma percepção de uma paz profunda. O coração está sereno, as emoções estão serenas. Então vem uma sensação de paz. Essa sensação de paz, de serenidade, de bem-estar, é uma ideia de que você está relaxando o emocional. É um indicativo, é um indício. E o mental, quando a gente relaxa o mental, a percepção de tempo muda. Se você começa a perceber que parece que as coisas estão em câmera lenta, que o tempo expande, é sinal, um grande indício de que você relaxa o mental. E principalmente se com isso você tem desaceleração mental. Sabe que tanto desaceleração mental, quer dizer, os pensamentos eles começam a ficar mais consistentes. Não estão acelerados. E
não mudam rapidamente. Se você não relaxar o mental, você vai pensar talvez numa conta a pagar, num compromisso que terá depois. Se você relaxou o mental, tudo isso desaparece. Ok? Então, a primeira dica que você precisa trabalhar para um bom resultado é relaxar completamente. Corpo denso, corpo energético, emocional e mental. A segunda dica preciosa que eu quero transmitir para você é que o relaxamento, nós já falamos um pouco ali atrás, o grande fator, a grande vantagem de você ter relaxamento, quer dizer, reduzir o estresse por si só já é uma grande coisa, mas não me parece a mais relevante. É você modificar mindsets, modificar programas mentais que você tem que são defeituosos. O que é um programa defeituoso? Um programa mental. É aquele programa que leva você a fazer coisas, ter sentimentos, ter emoções, ter atitudes que vão contra você mesmo. E como eu sei se vai contra mim mesmo, é uma avaliação pessoal. Se você tem um comportamento que você julga que é prejudicial, um sentimento, uma emoção, um hábito, uma atitude, e você quer mudar, o relaxamento é uma ferramenta, nesse estado profundo, é uma ferramenta poderosa para você criar novos mindsets. Nos meus relaxamentos induzidos, que você pode adquirir, você verá aqui a oportunidade no final desse vídeo, tem relaxamentos com reprogramação emocional, que é exatamente isso. Fazer a descontração profunda e depois modificar aqueles programas mentais que não fazem bem para você. Eu falei de um erro fundamental, um erro que muitas pessoas cometem. E o erro fundamental, um dos erros mais relevantes, é uma prática unilateral. O que é uma prática unilateral? É aquela prática que você quer fazer só relaxamento. Então eu chego de um dia atribulado, as coisas aconteceram, a mente acelerada, um processo de ansiedade, deito, coloco um relaxamento induzido e quero relaxar. A chance de que isso dê certo é muito pequena. Para você colocar uma faixa lá, com o relaxamento induzido e você relaxar, você já precisa de um bom treino. Por isso, um bom treinamento de relaxamento, ele deve estar acompanhado com um treinamento de respiração. Você reduzir os pensamentos e reduzir a ansiedade também pela respiração, desacelerar a mente, acalmar o coração, e um trabalho de corpo. Temos que movimentar o corpo. Se eu sou muito preguiçoso e quero só deitar, colocar um CD lá, com uma indução ou uma música calma, e eu mesmo me induzir, sem trabalhar respiração e sem trabalhar o corpo, a chance que isso dê certo é muito pequena. Mesmo que você não faça no mesmo momento, você pode fazer um treinamento de respiração pela manhã, um treinamento de corpo à noite ou à tarde, e depois um treinamento de descontração, de relaxamento. Claro que se você fizer tudo numa sequência só, o resultado tende a ser melhor. O que não pode é sedentarismo, nem deixar de trabalhar a respiração. Quer saber mais? Faça o meu treinamento completo de relaxamento profundo para detonar o estresse e expandir a consciência, chamado Yoga Nidra. Se você deixar um comentário neste vídeo, você tem 10% de desconto nesse treinamento. Os valores estão na descrição do vídeo. Mas se você quiser praticar agora, então são duas coisas. Uma, você quer aprender mais, aprofundar o curso, o treinamento que eu ministro. E você quer treinar, começar agora, praticar. Se você quiser praticar agora, começar agora, com o relaxamento induzido por mim, eu tenho 5 faixas aqui disponíveis que você paga apenas R$ 9,70 cada faixa. E você pode assistir quantas vezes quiser. A faixa fica disponível no YouTube, como este vídeo, e você tem o acesso
quantas vezes você quiser nessa faixa. Se você, aí é a oportunidade. Se você adquirir 4 faixas, você ganha a 5ª. Só para lembrar a oportunidade, se você deixar o comentário neste vídeo, você ganha 10% no treinamento, no curso. E se você se inscrever no curso, você ganha uma faixa do meu relaxamento induzido. E aí você escolhe aquela que você preferir ou aquela que você precisar mais. Quero vê-lo na minha turma, na próxima turma deste curso. Relaxamento profundo para detonar o estresse, expandir a consciência. E se você quiser, adquira uma das faixas ou algumas faixas de relaxamento induzido. Nos vemos por aí.